Oi pessoal, hoje eu estou vindo aqui através desse vídeo compartilhar com vocês um pouco sobre as intervenções da parte de Deus que só acontecem por meio da perseverança das nossas orações. Lá no capítulo 12 do livro de Atos, nós vamos ler que quando a igreja estava sendo perseguida, Pedro havia sido encarcerado. Mas nós também vamos ler que a igreja, de forma incessante, perseverante, rogava a favor de Pedro diante de Deus. O Senhor deu ordem a um anjo que desceu aquele cárcere e libertou Pedro daquela prisão. Lá no capítulo 10, nós vamos ler sobre a história de um homem chamado Cornélios, um homem que de forma incessante, contínua, perseverante, orava ao Senhor. O Senhor então deu uma visão a Cornélios em que ele viu um anjo, e esse anjo dizia a Cornélios que ele deveria chamar Pedro à sua casa. E quando Pedro entrou na casa de Cornélios e começou a ministrar sobre o reino dos céus, sobre a morte e ressurreição de Jesus, o Espírito Santo caiu sobre todos que ali estavam, trazendo a revelação da vontade e do reino dos céus. Lá no capítulo 22 do Evangelho de Lucas, nós vamos ler que quando Jesus estava ali perseverando, já por 3 vezes, orando ao Pai, dizendo a ele que, se possível fosse, que afastasse o cálice da crucificação dele. A palavra vai dizer que Jesus suava sangue naquele momento, tamanha era a sua angústia. Mas nós também vamos ler que havia ali um anjo que consolava e confortava o coração de Jesus. Essas passagens nos ensinam que quando nós, de forma perseverante, oramos ao Senhor, Ele dá ordem aos seus anjos para nos livrar, para nos guardar, para nos libertar das nossas prisões, para trazer a revelação do reino e da vontade de Deus, como foi na casa de Cornélios, para nos consolar, para nos trazer a paz, como foi no momento em que Jesus estava ali, rogando a Deus no monte do Getsêmani. Lá no capítulo 10 do livro de Daniel, nós vamos ler que ele recebeu uma palavra do Senhor, mas ele não havia entendido. E durante 21 dias ele, de forma perseverante, buscou o Senhor em oração, clamando pela revelação daquela palavra. Quando o anjo do Gabriel, no 21º dia, chegou diante de Daniel para trazer a revelação, o entendimento daquela palavra, ele disse que desde o primeiro dia que Daniel começou a orar, ele havia recebido uma ordem da parte de Deus para trazer o entendimento. Todavia, o príncipe da Pérsia, nas regiões celestiais, havia resistido a ele, a ponto do arcanjo Miguel ser enviado para batalhar contra o reino das trevas e liberar Gabriel para trazer aquela revelação a Daniel. O que nós precisamos entender é que se Daniel não tivesse perseverado durante esses 21 dias, Gabriel não teria trazido aquela revelação. Se a igreja, de maneira incessante, não tivesse rogado por Pedro, Pedro não teria sido liberto por aquele anjo. Se Cornélio, de maneira contínua, perseverante, não tivesse orado ao Senhor, ele não teria recebido em sua casa o Espírito Santo, a manifestação do reino dos céus. Nós precisamos entender que a perseverança é necessária para obtermos de Deus aquilo que nós pedimos ou esperamos. Uma passagem que nos revela de forma clara isso fica lá no livro do Êxodo, no capítulo 17. Na primeira batalha que Israel teve no deserto, a palavra vai dizer que enquanto Moisés estava com os braços estendidos sobre aquela batalha, Israel prevalecia. Mas quando os braços de Moisés cansavam, os amalequitas prevaleciam sobre Israel. Ou seja, enquanto havia clamor da parte de Moisés, o Senhor dava a vitória a Israel. Enquanto havia perseverança a favor de Israel, Israel prevalecia. Mas quando os braços de Moisés cansavam, naquele momento em que não havia clamor, os amalequitas prevaleciam sobre Israel. Jesus conta uma parábola lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, que fala sobre a importância de sermos perseverantes nas nossas orações. Jesus conta uma parábola em que ele nos ensina sobre a necessidade de orarmos sempre, sem esmorecer, sem desanimar. Nessa parábola ele conta a história de uma viúva que rogava para que um juiz iníquo, um homem mau, julgasse a sua causa. E de tanto ela insistir, de tanto ela perseverar, aquele homem mau julgou
a causa dela. Quanto mais Deus, que é bom e justo, julgará as nossas causas, mesmo que pareça demorado em nos atender. É o que Jesus disse. Muitas vezes nós deixamos de orar, nós não perseveramos, porque achamos que está sendo demorado, porque nós não estamos vendo a manifestação, o agir de Deus a nosso favor. Nós não podemos deixar de orar ou de perseverar. O que nós precisamos é clamar ao Senhor que Ele abra os nossos olhos para que nós possamos enxergar aquilo que Ele está fazendo e operando. Isso acontece, por exemplo, lá no livro de 2 Reis, no capítulo 6. Eliseu estava sendo perseguido por um exército inimigo, ele seria morto por aquele exército inimigo se não fosse as intervenções divinas. A ponto do servo de Eliseu dizer: olha, grande é o exército que está vindo contra você, nós não temos chance. Eliseu então diz àquele servo: muito maior é o exército que está ao nosso lado, nos guardando e nos livrando do que esse exército que vem contra nós. Eliseu então orou ao Senhor e pediu para que o Senhor abrisse os olhos daquele servo. E aquele servo então pôde enxergar os cavalos e as carruagens de fogo que estavam ali do lado de Eliseu. A palavra vai dizer que aquele exército inimigo se precipitou contra ele mesmo, o próprio exército. Os homens foram confundidos pelo Senhor e um tirou a vida do outro. E o Senhor livrou Eliseu daquele exército. Nós precisamos clamar ao Senhor que Ele nos dê entendimento, que Ele abra os nossos olhos para que a gente possa contemplar aquilo que Ele está fazendo. Nós precisamos ter essa confiança de que, se orarmos, o Senhor dará ordens aos seus anjos para nos livrarem e nos guardarem. Quando Jesus estava sendo preso lá no monte do Getsêmani, Pedro sacou uma espada e arrancou a orelha de um soldado. O Senhor então disse a Pedro que ele embainhasse aquela espada. Não era necessário usar a força da violência naquele momento. E Jesus diz a Pedro o seguinte: você não acha que, se eu quisesse e orasse ao Pai, Ele não enviaria aqui 12 legiões de anjos para me guardar? Essa é a nossa confiança que nós devemos ter, que se orarmos, se clamarmos ao Senhor, Ele irá intervir, mesmo que os nossos olhos não contemplem, mesmo que a gente não perceba esse agir de Deus. Uma outra intervenção da parte de Deus, quando nós oramos ao Senhor, é a ação do Espírito Santo. Paulo vai dizer lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 26, o seguinte: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Essa palavra só se cumpre na vida daqueles que intercedem e oram ao Senhor. O Espírito Santo ele não vai interceder por aqueles que não intercedem ao Senhor, por aqueles que não oram ao Senhor. O que Paulo está dizendo é que quando nós orarmos ao Senhor e não sabermos como orar ou o que pedir, o Espírito Santo, que conhece os nossos corações e conhece a mente de Deus, que sabe qual é a vontade de Deus, Ele intercederá por nós a nosso favor. Ou seja, essa é uma outra intervenção da parte de Deus que acontece quando nós oramos ao Senhor. O Espírito dele irá rogar a ele, segundo a vontade dele. Uma outra intervenção da parte de Deus que acontece quando nós oramos fica lá no livro de Filipenses, no capítulo 4, versículo 6. Ele diz o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quando nós oramos ao Senhor, a paz do Senhor, ela guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo. Essa é uma outra intervenção operada pelo Espírito Santo em nós.
É Ele quem guarda o nosso coração e a nossa mente com a paz que excede todo entendimento. O que é a paz que excede todo entendimento? É uma paz que não está vulnerável às circunstâncias. É uma paz que não leva em conta o que está acontecendo, o que os nossos olhos estão vendo. Mas é uma paz que traz uma certeza ao nosso coração e à nossa mente de que o Senhor está vendo o que está acontecendo e que Ele está cuidando de todas as coisas. Quero deixar essa palavra, que essa palavra possa estar te estimulando a perseverar nas suas orações. O Senhor, Ele se agrada em agir a favor daqueles que perseveram. Existe uma garantia de que o Senhor cuida das nossas vidas, de que o Senhor nos livra do mal, como diz lá no Salmo 91. Ele começa dizendo que aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo e descansam à sombra do Onipotente. Está falando daqueles que buscam o Senhor em intimidade e em oração. Logo depois ele diz, o Senhor dará ordens aos seus anjos, para que os guardem e os livrem em todo mal. Essas são as intervenções, algumas das intervenções da parte de Deus que acontecem por meio das nossas orações. Ele dá ordens aos seus anjos, o Espírito Santo intercede por nós, o Espírito Santo guarda o nosso coração e a nossa mente com a paz dele. Ore ao Senhor, persevere, porque o Senhor tem ouvido as suas orações. Um grande abraço e até a próxima.